vamos lá. Então, nós temos as duas malhas aqui. Essa é a malha 1 e essa aqui é a malha 2. Tá? A gente pode escolher qualquer ponto para circular as malhas. Agora, nós vamos, como que a gente define as correntes? Aqui na malha 1, as correntes vai sempre andar no sentido horário, tá? Você vai colocar a princípio, ok? A corrente I1, ela circula a malha 1 no sentido horário. Você sempre vai definir dessa forma, ok? É sempre assim. Por fora, ok? No sentido horário. Então, aqui é o I1. Okay? O I2 também no mesmo sentido horário. Okay? Aqui é o I2. Então, a gente define a princípio nesse formato aqui, o I2. Então, nós definimos as duas malhas e as correntes que andam nas malhas. Ok? Agora, com isso daqui, a gente já consegue, precisa definir agora correntes internas. Então, essa aqui tem duas malhas, só tem uma corrente interna. Okay? A corrente interna você pode escolher em qualquer sentido, tá? Então, você pega um dos nós e dá um sentido para ela. Você que escolhe, tanto faz, tá? Subindo ou descendo. Eu vou chamar aqui de I3, descendo. Então, ela vai estar chegando nesse nó aqui, I3. Né? E aqui está saindo do nó. Beleza? Então, a corrente intermediária você pode colocar em qualquer direção. Você escolhe uma direção, tanto faz. Beleza? Agora vamos para as leis das malhas. Então, nós temos duas malhas. Aqui, ó, você pode ver que aqui está saindo I2, né? As correntes são sempre no sentido horário, né? Por fora das malhas. Aí está aqui. Então, olhando pela lei dos nós, você tem dois nós. Nós. Os nós que nós temos dois. Esse daqui e esse. Só que eles são equivalentes, ok? Então, vamos lá. Por que eles são equivalentes? Você tem nesse nó aqui, vamos chamar de nó 1, né? E aqui o nó 2. Nó 2. No nó 1, o que você vai ter em 1? Está chegando I1 no nó e sai I2 mais I3. Ok? Esse é o nó 1. No nó 2, chega I2 mais I3 e sai I1, ok? Beleza. Então aqui nós temos, é a mesma equação, ó. I2 mais I3 igual a I1. I1 é igual a I2 mais I3, entendeu? Então daqui nós, a informação é uma delas, né? Porque ela é uma informação só, a gente tem uma equação aqui. Então nós temos a primeira equação a respeito do circuito de correntes. Okay? Daqui nós podemos eliminar aqui, pegar, só para ficar mais simples, quem que é o I3, essa corrente intermediária? Esse I3, que é a corrente intermediária, é igual ao I1 menos o I2. Okay? Então nós temos aí a corrente intermediária em função das duas correntes de malha. I1 menos I2. Agora vamos para as malhas, tá? Então, aqui é como funcionam os nós. Agora, malhas. Vamos lá. Então, nas malhas, nós temos duas malhas. Nós vamos ter uma equação por malha. Então, nós vamos ter duas equações. Então, nas malhas, você trabalha com diferença de potencial. Tá? Então, nós vamos seguir esse roteiro aqui. Você pode partir de qualquer ponto da malha. Tá? Você parte de qualquer ponto, mas circula no sentido horário. Tá? No sentido horário. E volta ao mesmo ponto. Então, vou escolher, por exemplo, esse ponto aqui para a gente iniciar. Vamos iniciar aqui. Poderia escolher qualquer ponto. Aí que vem as regras, né, de queda de potencial e de soma de potencial. Primeiro nós vamos passar desse ponto aqui, nós vamos chegar nesse elemento aqui, né, que é uma fonte. Uma fonte, ela aumenta o potencial. Ela sai do menos para o mais. Ela aumenta o potencial. Então, vai ser saindo aqui, nós, passando por esse elemento, nós vamos chegar do outro lado com
E1, que é o valor de quanto que vale esse E1. Depois a gente define os valores, quantos volts que é. Um valor constante. Poderia ser uma bateria de 9 volts, ou de 5 volts, 12, 24, não importa. Aumentou, tá? Então é positivo, porque nós estamos sentindo da corrente nesse sentido aqui, de menos para mais. Beleza? Aí vamos passar um resistor. O resistor nós temos uma queda de tensão entre esse ponto e esse daqui. Quando aqui é um curto-circuito, aqui não tem elemento nenhum, tá? Entre esse ponto e esse daqui não tem nada. Mas agora entre esse e esse outro ponto tem uma queda de tensão. Quanto que é a queda de tensão no resistor? Menos o valor do R1 vezes o I1. A corrente que está passando aqui. Chegamos nesse ponto aqui. Agora vamos descer. Aqui é I3, tá? A corrente I3. Entre esse ponto e esse, na direção do I3, na direção da corrente, nós temos uma queda de tensão. Vai ser menos também é um R1 também, né? Menos R1 vezes I3. Hein, professor? Pode falar. Eu não estou conseguindo acompanhar esses aí. Esse que o senhor acabou de explicar aí. Agora que eu estou vendo que você estava com ponto lá em cima do mais E1 menos R1 e 1, eu não consegui entender. Quando nós estamos agora, nós definimos as correntes de malhas, né? Nesse sentido, sempre o horário para o lado de fora das malhas, não a interna, né? Definimos essas correntes, beleza? Agora nós escolhemos qualquer um ponto e nós vamos aplicar a lei das malhas. Quando a gente está indo na direção da corrente, passando uma fonte, né? Nós estamos passando uma fonte do menos para o mais, o valor é positivo, ok? Aumenta a tensão, em E1, no valor da fonte. Se for uma fonte 12 volts, você coloca mais 12 volts, ok? Se você estivesse passando no sentido contrário, ia ser menos, beleza? Do mais para o menos, ia ser menos o E1, ok? Mas nós estamos passando daqui do negativo para o positivo, beleza? Aí se tivesse do negativo para o positivo, aí era negativo. Não, do positivo para o negativo, aí seria negativo. Beleza? Beleza. Do negativo para o positivo é positivo. Nós estamos indo do menos para o mais. Aí desse ponto, nós chegamos nesse outro ponto aqui. Aí nós vamos ter que passar esse resistor. No sentido da corrente, ele cai o potencial para menos R1, o valor do resistor, vezes a corrente que está passando por ele, que é o I1. Ok? Aí nós vamos passar agora esse outro resistor aqui, ó, que esse aqui é R1. Mas ele está passando por uma corrente I3. Então é menos R1 I3, aqui é a de tensão. Beleza? Agora nós vamos passar uma fonte do mais, que é o E2, do mais para o menos. Ok? Agora nós vamos ter uma queda de tensão, do mais para o menos. Menos essa fonte aqui, o E2. Okay? Chegamos nesse ponto aqui, do outro lado da fonte. Não. Agora vamos chegar aqui, nesse outro elemento aqui, que é um outro resistor. Na direção do I1. Então, I1 multiplicado, tem uma queda de tensão, menos, que é o R1, e 1 também. Ok? Aí, desse ponto aqui, para esse é um curto-circuito, não tem nada, chegamos no mesmo ponto, então é igual a zero. Ok? Essa é a lei das malhas, tá? Nós estamos passando a primeira malha. Beleza, está aqui. Vamos deixar ela aqui. Então, nós temos uma primeira equação. Agora vamos para a malha 2. Essa aqui é a malha 1. Vamos para a malha 2. Malha 2 é a mesma coisa. A gente pode escolher qualquer ponto e passar no sentido horário. Aplicando as regras no sentido horário. Qualquer ponto. Ok? Vamos lá. Vamos escolher um ponto qualquer aí. Tentam aí já fazer aí. Tentam vocês já começar de um ponto aí e ir passando. Você tem aqui uma queda. Vamos começar nesse ponto aqui. Tá? Vamos começar aqui, nesse ponto aqui. Se a gente começar nesse ponto, nós temos que ir no sentido horário, né? Beleza, vamos lá. Quando a gente está passando desse ponto, aqui tem um dipolo, né, que é um resistor. Passando por um resistor no sentido da corrente, o que vai acontecer aqui? Uma queda de tensão, desse ponto para esse daqui. Então vai ter o quê? Menos R1. Qual é a corrente que está passando ali? O I2, beleza? Menos R1 e 2. Agora, nesse sentido aqui,
do positivo para o negativo. Nós estamos passando uma fonte do sentido positivo para o negativo. Agora é menos, né? Menos o E3. Passando um resistor no sentido da corrente, I2, menos esse resistor aí, né? Tudo R1, né? Vezes, agora a corrente qual que está passando aí? I2. Ok? I2. Agora nós estamos nesse ponto aqui, passamos o resistor, que é um curto-circuito, não tem nada. Chegamos nesse ponto aqui. Agora nós vamos ter que passar uma fonte no sentido do negativo para o positivo. Então aqui aumenta a tensão. Mais E2. Aumentou a tensão em E2. Estamos desse outro lado agora aqui. Agora, esse daqui resistor, nós vamos passar no sentido contrário à corrente. Aí é positivo. Sentido contrário da corrente, para chegar nesse outro ponto aqui. E aí vai ser mais esse R1 aí. A corrente é o I3. Beleza? Agora nós estamos nesse ponto aqui. Daqui até no ponto onde nós começamos é um curto-circuito. Então voltamos ao mesmo ponto, é igual a zero. Essa é a outra equação da malha. A gente não tem mais nenhuma equação. Essa é a lei das malhas, aplicada nas duas malhas, e a lei dos nós, aplicada nos dois nós. A lei dos nós nos forneceu apenas uma equação para a corrente, tá? Por quê? Vocês vão perceber que vocês vão resolver exercícios que têm mais malhas, que essas correntes internas aqui, o número de os nós, eles vão oferecer sempre por causa uma equação devido a essa corrente interna. Se você tiver mais correntes internas, uma outra aqui, os nós vão oferecer duas, entendeu? Equação de correntes internas. Okay? Proporcional. Em função das outras correntes, tá? Beleza. Então, aplicado a lei dos nós e a lei das malhas. Agora é resolver o sistema. A gente tem que resolver para encontrar quem que é I1, I2 e o I3. O objetivo sempre aqui é encontrar as correntes, no caso aqui. A gente quer saber quem que é na verdade, quem que é o I1, né? Quem que é o I2. Beleza? Porque se você sabe quem que é o I1 e quem que é o I2, o I3 é uma consequência, tá? Então você precisa descobrir essa corrente I1 e quem que é essa corrente I2, tá? Então eu vou montar aqui para vocês vamos montar aqui o sisteminha, tá? Ok? Mas você pode substituir, tá? Eu vou fazer de um jeito aqui para ficar fácil para vocês resolver usando programas de computador, fazendo numericamente, tá? Usando matrizes para vocês resolver o sistema, tá? Porque para mim não importa se vocês resolveram na mão ou não, ou usando o computador, não importa. Vocês montar a matriz, se eu solicitar para vocês qual é a matriz dos resistores, né? Vocês montam a matriz, beleza, eu estou pedindo qual é a matriz, se é essa ou aquela outra, para ver se vocês sabem montar, mas geralmente eu vou pedir, na maioria dos casos, eu vou pedir para vocês o resultado, que é isso que importa, qual é a corrente 1 e 2, não importa qual ferramenta que você usou para resolver, é importante que você resolveu o problema, você sabe resolver, beleza? Então vamos lá. Então aqui vamos montar a nossa matriz aqui para resolver esse sisteminha aqui. Você pode fazer por escalonamento, por qualquer método que você achar melhor, tá? Vamos lá. Primeiro vamos melhorar essas equações aqui, né? Tem uma equação aqui, né? Vamos chamar de 1. Aqui nós temos uma equação 2. Vamos pegar a equação 1 aqui, vamos dar uma melhorada nela. Então vamos lá. Equação 1. Ó, nós temos aqui o E1, né? E1, I3, I1. Vamos substituir o I3 aqui, para a gente ficar com a equação só em termos de 1 e 2. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui vai ter o E1 menos o
o R1 I1 menos o R1 I3. Quem que é o I3? É o I1 menos o I2. Beleza? Esse aqui é o I3. Eu estou aqui nesse ponto. Menos E2, menos o E2, menos R1 e 1. R1 e 1. Ótimo. Agora esse aqui é igual a 0. Agora vamos melhorar isso daqui, essa equação. Vamos deixar em termos do alguma coisa multiplicado por I1. Vamos abrindo isso aqui. I1 em evidência, se eu colocar assim, I1 em evidência, o que eu vou ter? I1 em evidência, eu vou ter aqui, né? Aqui eu tenho o I1 e aqui o I1, beleza? Esses três aqui. Eu vou colocar em evidência ele, vou ver o que ele vai estar multiplicado pelo que. Então ele vai ter o I1 em evidência. Esse primeiro ele contribui com menos R1. Esse segundo aqui, ele vai contribuir com menos R1 também. Menos R1. E esse terceiro aqui, ele vai contribuir também com menos R1. Menos R1. Aí agora vamos para o I2. Vamos colocar o I2 em evidência. O I2 em evidência e vamos ver o que ele vai contribuir. Beleza? Ó, o I2 é esse daqui. Vamos lá. Onde está o I2? O I2 em evidência. Ó, aqui nós temos I2. Só que. Só, né? Aqui 1 e 1 e 1. É só aqui nesse ponto. Só esse daqui que é o I2. Então, tá aqui. Ele vai contribuir com menos vai dar mais R1 mais R1. Só isso daí, mais R1. Tá? Esse daqui. Aí vai sobrar aqui, vai ser E1, a parte da fonte. E1 menos E2, ok? E1 menos E2. Se eu passar para o outro lado da igualdade, esse aqui vai ficar E2 menos E1. Tá? Estou passando para esse aqui, esse daqui para o outro lado da igualdade e esse daqui lá também para o outro lado da igualdade. Tá? Então eu vou ter o E2 é mais, é menos, vai ficar mais, e esse aqui é mais, vai ficar menos. Então essa equação aqui, ela vai ficar menos, vamos chamar R1 de R apenas, só para ficar fácil, mais fácil, tá? Então, vamos chamar tudo de R, R1 é igual a R. Então vai dar 1, 2, 3, menos 3, menos 3 R multiplicado por I1. E aí, mais R multiplicado por I2. Isso daqui é igual o E2 menos o I1. Primeira equação está bem arrumadinha agora, do jeito que eu quero. Em termos de 1 e 2 apenas, tá? E uma constante aqui do outro lado da igualdade, que é relacionada com as fontes, ok? Agora está tranquilo, tá? Ficou bom. E é desse jeito que nós vamos montar a nossa matriz. A nossa matriz é uma matriz 2 por 2, tá? Nós vamos resolver para as correntes, tá? Beleza. Agora vamos para a equação 2, tá? Vamos resolver, melhorar ela para ficar no formato para a gente montar uma matriz. Então vamos... Equação 2. A 2 aqui, como que vai ficar ela? Nós vamos ter aqui 2 e 2, aqui tem o I3, tá? O I3 nós vamos substituir, tá? Pegar o I3 em termos das outras correntes de malhas, tá? As correntes internas a gente substitui para ficar em termos das correntes de malha. Então, essa daqui, vamos colocar aqui, vamos substituir. Então, ó, já estou usando R1 igual a R, tá? Porque é só R que tá. Então, esse aqui vai ser primeiro termo,
menos R vezes 2. Segundo termo, menos E3. Terceiro termo, menos R2. Menos R2. Quarto termo, mais E2. Mais E2. O outro termo aqui, que em termos de E3 é mais R, multiplicado por E3 é o I1 menos o I2. Tudo isso aqui igual a zero. Beleza, vamos colocar em evidência da mesma forma que nós fizemos ali. Então, nós vamos ter aqui, vamos colocar em evidência. Primeiro termo, vocês vão colocar o I1. O I1 em evidência. Então, lá, o I1 em evidência. Ó, aqui tem I1. Cadê onde que tem mais I1? Não tem, só aqui. Beleza? Então, isso daqui vai ficar R vezes I1. Agora vamos colocar o I2 em evidência. O I2 tem bastante. O I2 em evidência, nós vamos ter em vários locais. Vamos começar por aqui. Ó. Aqui, esse primeiro termo é menos R. Esse outro termo aqui, menos R também. Menos R. Aqui, e o outro termo aqui, menos R. Menos R. Aqui é o I2. E as fontes? Vamos passar para o outro lado. As fontes, essa daqui é menos E3, vai ficar mais E3. Essa daqui é mais, vai ficar menos E2. Então agora a nossa equação vai ficar assim, R e 1, uma coisa multiplicada por I1, aí vai ficar menos 3R e 2 multiplicado por I2, igual ao E3 menos E2. Então nós temos duas malhas, nós ficamos com duas equações para resolver agora. É isso que a gente queria. Então agora nós podemos montar a nossa matriz. É a matriz das resistências, né? Matriz das resistências, multiplicado pela matriz pelo vetor das correntes, né? Das correntes, vai ser igual às fontes, né? Vetor das fontes. Né? Um F aqui. As fontes, tá? Então vamos lá. Aqui você vai ter, ó, tem alguém pedindo. Daniel, seja bem-vindo. Então nós vamos ter aqui a matriz. Nossa matriz aqui, tá? Vamos lá. Isso daqui é resistência. Vocês lembram, né? Que é linha vezes coluna, né? E aqui as correntes. Então a corrente aqui é o I1, aqui é o I2. Tá? É um vetor coluna. E aqui vai ser o que? No primeiro termo, e aqui as fontes. Então vamos lá. Primeiro termo aqui, podemos começar tanto com esse de cima ou de baixo, tanto faz, tá? Vamos começar com esse de cima aqui. Tá? Começando com esse de cima, nós vamos ter, multiplicado por I1, é o menos 3R. Então esse aqui vai ser menos 3R, multiplicado por I1, né? Aí mais R multiplicado por I2. Então aqui outro elemento dessa linha é o R. E aí o resultado aqui em cima fica E2 menos o E1. Então é isso daqui, ó, linha multiplicado por coluna, que é multiplicação matricial. Linha multiplicado por coluna vai dar isso daqui, tá? Feita a representação. Agora a segunda linha, que é essa daqui. Primeiro elemento por E1 é R. Então o R vai estar aqui, R. O segundo elemento é menos 3R. Menos. Aí multiplicado por I2. Então esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Vai estar o elemento que é o I3
E3 menos o E2. Ok? Está aqui a nossa matriz das resistências multiplicado pela matriz das correntes, que vai estar dando igual às fontes, tá? Você poderia colocar aqui as fontes, estou usando o I, vou colocar assim, só para ficar aqui a mesma coisa. Vou colocar um E aqui, né? Isso. Então vamos lá. R, I da E, não é? Lembram lá da álgebra linear? Se você tem uma matriz R multiplicado por um vetor, está dando um I, né? Se você encontrar, se existir a matriz inversa, esse sistema ele é resolvido se existe a matriz inversa, né? Então, se existir a matriz inversa, você multiplica a matriz inversa, multiplicado por essa equação aqui, vai dar R, aqui vai dar o I, né? E aqui vai ser essa matriz inversa, né, multiplicado pelo E. Okay? E se isso é matriz inversa e ela existe, isso daqui dá a unidade. Ok? Então, você resolveu o sistema. O I vai ser igual ao quê? A vetor coluna. Você encontra a matriz inversa e multiplica pelo vetor coluna. É das fontes, ok? Essa é a solução desse sistema aqui, tá? Então, lembram lá, né? De matriz inversa. O que é? Você tem uma matriz assim, por exemplo, aqui, uma matriz A. Ela tem tem o A, aqui, o B, C e o D. Né? Qual que é a matriz inversa do A? Você tem várias formas de você calcular isso aqui, tá? Então, vocês podem voltar lá e usar cofatores, ok? Em álgebra linear, pode fazer de qualquer outra forma isso aí, tá? Ou fazer diretamente, né, que é uma forma para 2×2 dá, mas para 4×4, uma matriz maior, 3, já fica mais complicado, né, para você encontrar a inversa, tá? E você pode colocar num sistema, usando software, e calcula, tá, a sua matriz inversa e encontra ela, beleza? Não importa como que você vai fazer. A matriz inversa, ela é tal que ela multiplicada, vamos chamar aqui, a gente não sabe quem é essa matriz inversa. Então a gente pode chamar ela de A', B', C' e D', a gente não sabe, né? Mas você sabe, se você pegar, tanto faz, a matriz inversa multiplicado pela própria matriz, isso daqui tem que dar a identidade, né? Então vamos lá. Se você pegar essa matriz aqui, A', B', C', D', multiplicar pela matriz A, B, C, D, isso daqui vai ter que dar a matriz de identidade, que é 1, 0, 0, 1. Ok? Isso aí você resolve. Então aqui, o que vai ser? Você vai ter que resolver esse sistema de qualquer forma. Okay? E aí, para você encontrar quem é o A', quem é o B', quem é o C'. Beleza? Tá, e aí tem a formas já mais inteligente, né? E você trabalhando já por cofatores e tal ali, né? E você encontra. Então vocês precisam fazer uma revisão desse assunto aí, para quem não teve oportunidade de aprender direito lá em álgebra linear ou não fez, estuda esse assunto aí, sabe, de matriz inversa. Ou se não, você também professor, pode... Então, um pouquinho, é matriz inversa para encontrar qual matriz? A matriz das resistências, né? A resistência? É essa matriz aqui. Ah, tá. Que é 1, 0, 0, 1, né? Você encontrou essa matriz aqui, ó. Beleza? Essa matriz aqui, ó. Essa daqui, não é? Matriz de resistência. Você tem a resistência, quanto que ela vai ser? Menos 3R, R, menos 3R aqui nesse caso, beleza? Você encontrou essa matriz. Como que é a inversa dela? Tá? Aí você precisa encontrar a inversa dessa matriz, beleza? Beleza. Nem me lembro mais disso. Mas beleza. Tá aí. Ó, então, aí nós vamos discutir um pouco também, já a hora que entrar ali, eu vou passar para vocês, já na próxima aula, eu quero que vocês primeiro entendam como montar, né, as matrizes e como resolver. Aí na próxima aula eu passo um pouquinho para vocês de Python, né, para resolver matrizes, né, porque nós vamos depois usar ali em cálculo numérico na sequência, tá?
Então, você já pode usar. Se você começou a fazer iniciação científica, alguma coisa aí na engenharia, né, provavelmente você está usando algum programa, né, de software para MATLAB, alguma outra coisa, né, algum programa você está usando quando você precisa fazer algum cálculo, né. Então, você pode usar o seu programa favorito aí que você está usando para resolver, para calcular, tá, essas matrizes inversas e resolver o sistema linear. Tá? Então, nós temos um problema prático aqui que nós temos que aplicar a álgebra linear, né? Resolver um sistema. Tá? Uma forma bem aqui rústica, né, é o quê? Você tem essas duas equações aqui, né, que tem duas variáveis. Você pega uma variável, elimina, igual nós fizemos aqui, ó, elimina uma variável e substitui dentro da outra. E você mete bronca, calcular aí que você vai conseguir resolver, sabe? A chance de você errar é maior, né? Porque você não está para 2 por 2 já tem uma chance. Se você 3 por 3, 4 por 4, aí a sua chance vai ficando cada vez maior de errar, entendeu? Vou colocar aqui para vocês aqui, só para a gente ver, vou montar mais uma aqui, ó, mais uma matriz, e eu vou colocar já com resultados já resolvido, tá? Só para vocês conseguirem conferir com os resultados e chegar nesse ponto aqui, tá? Vamos lá, mais um exemplo, né? Um circuito vai ser esse daqui, ó. Vamos lá. Um circuito. Ele tem uma resistência aqui. Vamos colocar valores, tá? Uma fonte, beleza? Vamos colocar aqui. Aqui nós vamos colocar uma outra resistência. Uma outra fonte. Beleza? Vou deixar isso daqui. E aqui nós vamos colocar mais uma resistência aqui. Beleza? Duas malhas também. Vamos lá. Vamos colocar valores para isso daí para a gente calcular. Ó, isso daqui vamos dar um valor 5 ohms, ok? A resistência de 5 ohms. Essa fonte aqui, ó, que é o menos, aqui é o mais, né? Lembra disso. Isso aqui é 10 volts. 10 volts. Essa outra aqui, 3 ohms. 3 ohms. Resistência abaixo, né? Resistência de chuveiro. Menos, e aqui mais, 4 volts. Essa fonte aqui. E a outra lá embaixo, 2 ohms. Beleza? Vamos montar agora a nossa lei das malhas, né? E a lei dos nós aqui. Montar para a gente conseguir resolver. Então, primeiro, o que nós vamos ter que fazer aqui, aplicando a lei das malhas, primeira coisa você estabelece. Ó, essa aqui é a malha 1, vou chamar de corrente 1, e ela tem que circular no sentido horário. E o I2, corrente 2 de malha 2, ela tem que circular no sentido horário. Sempre no sentido horário, ok? Essa é a regra. Depois, o final lá é que ele vai te dar o resultado para você. Então, vamos lá. A primeira malha aqui, ó, vamos partir de um ponto. Aqui. Podemos partir desse ponto aqui. Ó. Vamos escolher esse ponto para iniciar. Você escolhe qualquer ponto, ok? Vou escolher esse. Ah, tá. Primeiro eu tenho que desenhar aqui as correntes. Então, aqui é corrente I1, né? Ela está passando por aqui, né? I1. E está vindo por aqui, I1. Vai chegar nesse nó aqui. Aqui sai a corrente I2. Ela passa por aqui, I2, e ela volta aqui, o I2. Aí o I3 a gente pode escolher qualquer direção. Então vamos escolher que o I3 está aqui, ó. Está indo aqui e está entrando aqui o I3, beleza? Ok, então aqui já está desenhado aqui o nosso, montamos, né, o esquema para a gente já calcular a lei das malhas e a lei dos nós. Essa é a regra. E leis de Kirchhoff. Então, como que vai ficar nossas equações? A nossa primeira equação, vamos partir desse ponto aqui, então vamos ter, passando por um resistor na direção dessa corrente aqui, I1, nós vamos ter menos 5 I1. Beleza? Agora vamos uma fonte, nós estamos passando do menos para o mais. 10 volts. Mais 10. Agora nós vamos chegando nesse ponto nó aqui, estamos voltando, vamos passar por uma fonte agora no sentido contrário dela. Mais para o menos.
Aí nós estamos caindo, menos 4 volts, beleza? Agora vamos passar um resistor no sentido contrário da corrente. Ah, sentido contrário é mais. E resistor é mais. Mais 3. Qual é a corrente? E 3. Sim, professor, eu não estou conseguindo entender esse mais e menos, qual que é o mais, qual que é o menos. Ai, não estou conseguindo ainda entender. Ó, quando você passando uma corrente, vamos colocar assim, você tem um resistor. E nós estamos passando um resistor. Um resistor de um ponto. Nós estamos indo daqui para cá. Aqui é uma corrente. Mesmo sentido da corrente, tá? Tem uma corrente I e nós estamos indo, usando a lei das malhas, indo desse ponto para esse ponto. Ok? Você vai ter menos RI. Ok? Aí, a queda de tensão, beleza? Agora, esse mesmo caso aqui, se você for passar o contrário, vamos lá. Eu vou passar o contrário, aqui para cá, usando a lei das malhas, indo desse ponto para esse, você vai ter mais RI. Ok? Beleza? Essa é a regra. Beleza, vou anotar esse aí, vou anotar isso aí para mim depois dar uma revisada. Obrigada. Você passando do menos para o mais, aumenta. É 10. Uma fonte. Você aumenta. Você passando do mais para o menos, você está diminuindo a tensão. Entendeu? Você está indo do mais para o menor. Você tem uma queda de tensão. A fonte aumenta a tensão, né? E no mesmo sentido, né? E o resistor cai a tensão. Mas quando você passa ao contrário, né? Aí você está indo do menos para o mais. Então nós estamos nesse ponto aqui, passamos esse resistor aqui. Passamos aqui. Agora nós chegamos no mesmo. Aqui é curto-circuito, né? Chega no mesmo ponto. Então isso daqui está igual a 0. Segunda malha. Podemos escolher qualquer ponto, tá? E vamos passar. Vamos escolher esse ponto aqui. Qualquer um ponto. Olha, vamos passar aqui. Vamos chegar nesse resistor aqui, ó. Vamos passar ele. Nós estamos passando ele no sentido da corrente. Então é uma queda de tensão. Menos 3 e 3. Passamos nesse sentido aqui. Beleza, agora estamos aqui. Vamos passar a fonte no sentido do menos para o mais. Então vamos ter mais 4 volts. Vamos para cá. Agora vamos chegar aqui nesse resistor aqui. Estamos passando no mesmo sentido da corrente. É uma queda de tensão. Menos 2 e 2. Chegamos no ponto inicial que nós iniciamos. Esse aqui igual a 0. Beleza? Ok? Então nós temos as duas equações aqui das malhas. Falta a equação dos nós. Os nós está tranquilo. A gente pode escolher qualquer um dos dois aqui que eles vão dar a mesma informação. Que é... Olha, pega, por exemplo, esse nó aqui. Esse daqui, chamar de nó 1. Se você pegar o nó 1, você vai ter, está entrando ali I2 e sai o quê? I1 mais I3. Se a gente tomar o nó 2, o nó 2, você vai ter, está entrando o I3, mais entrando o I1, e sai o I2. Essas duas equações contêm a mesma informação, né? Então, tanto faz. Daqui eu tiro a corrente interna. Qual é a corrente interna daqui? A corrente interna é o I3. Então, o I3, quem que é o I3? O I3 é igual ao I2 menos o I1, nesse caso. Beleza? I3, ó, ficou desse lado, do outro lado passou 2 menos I1. Vamos melhorar nossas equações aqui e escrever em termos matriciais, né? Da nossa matriz. Então, nós precisamos substituir o I3 nas equações, né?
Então, vamos colocar aqui. Aqui nós temos a equação 1 e aqui a equação 2. Então, vamos pegar a equação 1. O que vai ser? Menos 5 e 1. 10 menos 6. 10 menos 4 vai dar 6, né? Cérebro andando na frente da consciência. O mais 3 vezes 3, mais 3 vezes I3, quem que é o I3? É o I2 menos o I1. Isso daqui vai dar igual a 0. Agora vamos colocar em evidência o I1. Colocando em evidência o I1, nós temos ele aqui e temos ele aqui, beleza? Vamos colocar em evidência. Colocando o I1 em evidência, nós vamos ter assim, o I1 está em evidência, vamos ver o que ele dá. Ele tem menos 5 na frente dele, menos 5. E aqui tem menos 3, né? 3 aqui, menos 3. Agora vamos colocar mais o I2 em evidência. O I2, ele só tem um termo aqui, só tem o 3, multiplicado por 3, né? E do outro lado é o que está sobrando, então vai ser menos 6. Então essa equação aqui ficou assim, 5 menos 3 dá menos 8. Menos 8 vezes I1 mais 3 vezes I2 igual a 6. Essa é a nossa primeira equação. Agora vamos para a segunda, melhorar a segunda aqui, substituindo o I3 também nela. Vamos lá. Então a segunda equação, nós vamos ter, vai ser menos 3 e 3, menos 3 vezes 3. Aí vai ficar menos 6, professor? Lá, menos 6, né? Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Verdade, é menos, menos 6. Obrigado. Tem um menos aqui, né? Verdade. Obrigado. Menos 6. Então vamos aqui, ó. Menos 3 vezes I3. Quem que é o I3? I2 menos o I1. Ok? Aí o próximo termo. 4 mais 4 menos 2 vezes I2. Dá 0. Vamos colocar em evidência o nosso I1, né? Então nós vamos ter na frente do I1, olha só, esse termo aqui, I1. Ele tem um menos aqui, um menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então vai ser 3 vezes I1. E o I2, o que ele tem? O I2 ele tem menos 3 e menos 2. Vai dar menos 5, né? Menos 3, menos 2. Menos 5. Menos 5 vezes I2. Aí isso daí é igual do outro lado, 4 vai ser menos 4. Me ajuda aí se tiver certo. O senhor pegou o menos 3 mais o menos 2 e 2 para dar menos de 5, 2? É isso? É, isso, exato. Ah, tá. Esse. Ok? Então agora a gente pode montar a nossa matriz. Como que fica a nossa matriz aqui? Matriz das resistências, é uma matriz 2x2, né, que tem duas linhas, e a gente só tem duas correntes de malha, I1 e o I2. E aí as fontes do outro lado, né? Então isso aqui, vamos lá. Vamos pegar essa primeira equação aqui. Essa primeira. É menos 8 vezes I1, então é o primeiro menos 8. O termo aqui vai dar 3 vezes I2, e o resultado aqui dá menos 6. Aí, a segunda equação vai dar 3 vezes 1, a outra vai dar menos 5, né, vezes 2, e aqui menos 4. Ok? Dá menos 8, né? 3 e menos 5, ok? Então, essa é a nossa matriz. Essa é a nossa matriz das resistências, né? Resistência multiplicado pelo vetor coluna das correntes vai dar igual às fontes, ok? Então, quanto que dá a inversa dessa matriz aqui?
você pode calcular a inversa, você vai encontrar por vários métodos, você vai encontrar essa matriz aqui. Menos 5 sobre 31, menos 3 sobre 31, menos 3 sobre 31, menos 8 sobre 31. Ok? Isso daqui é a nossa matriz inversa, calculado já, a inversa, tá? Então vocês revisem aí e tentem encontrar isso daí, beleza? Uma vez que você tem essa matriz inversa, você vai pegar essa matriz inversa para encontrar a solução, como que eu fiz lá, ó, matriz inversa, multiplicado pelas fontes, né? Você vai ter a solução, que vai ser a corrente. Ok? Então a corrente aqui vai ser o quê? Essa matriz, ó, menos 5 sobre 31, menos 3 sobre 31, menos 3 sobre 31, menos 8 sobre 31, multiplicado pela corrente, pelas fontes. Quanto que é fontes? Aqui é menos 6, e aqui menos 4. Então, ó, primeira multiplicação, para você encontrar a corrente que vai ser, aqui vai estar o quê? Esse aqui vai ser igual o I1 e aqui o I2, não é? Vamos fazer para o I1, só para encontrar o I1, depois você faz para o I2. Ó, o I1, quem que é o I1? O I1, ele vai ser igual menos 5 sobre 31, né? É esse elemento aqui, ó. Esse elemento multiplicado pelo menos 6, aí mais, né? Vou colocar assim, mais. Esse outro elemento aqui, ó, menos 3 sobre 31. É esse segundo elemento aqui, multiplicado por menos 4, multiplicação matricial. É o I1, ok? Se você quer o I2 vai ser essa linha aqui multiplicado por essa coluna aqui, né? Então você vai ter o quê? Esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse, né? Que vai ser o I2. Então o I2 vai ser o quê? Menos 3 sobre 31, multiplicado pelo primeiro elemento, que é o menos 6, mais o menos 8 sobre 31, multiplicado por menos 4. Okay? O resultado aqui é 42 sobre 31, 42, e aqui é 50 sobre 31, 50 sobre, dado em ampere. Okay? Então, a forma de resolver o sistema, eu estou colocando para vocês, como que vocês montam a matriz, né, do sisteminha. Uma vez com a matriz, vocês colocam um programa, usam cálculo numérico, né, e calculem a inversa, multiplicam a inversa pela matriz das fontes, e você encontrou as correntes desse circuito. Okay? Mas, se você quiser ir lá e falar, vou na unha aqui, tem outra forma de calcular isso daqui, vou usar cofatores, vou usar, beleza, você usa a metodologia que você achar mais adequada, ok? Mas vocês, somente na engenharia, você não tem tempo para ficar resolvendo isso na mão, tá? Então, um dia que você encontrar um circuito lá na frente que você tem que resolver, alguma coisa para você saber qual é a corrente que vai circular, um sistema que você tem, um projetinho que você está trabalhando, você tem que entender isso daí mesmo, você quer entender como está funcionando, você vai colocar essa matriz num programa, né? Você não vai ficar perdendo tempo, né? Tempo é dinheiro, né? Então, você vai ficar perdendo tempo, não. Então, aprendam a colocar isso no programa, calcula, né? E você já vai encontrar o resultado já direto, beleza? Tá, isso daqui é 2 malhas, né? Então a gente pode colocar mais malhas aí, né? Não é o objetivo aqui, né? Se a gente tivesse mais tempo, nós iríamos fazer com bastante malhas, né? Para tentar calcular. Mas a princípio nós vamos ficar com 2, no máximo 3 malhas, que eu vou colocar um exercício de 3 malhas para vocês depois para vocês resolverem, né? Mas 2 malhas vai ser o principal aqui que nós vamos colocar, tá?
Beleza. Então, assim, vai ser prática, tá? Eu vou colocar a lista desse problema para vocês e aí, com o tempo, vocês vão se aprofundar nesse assunto. Bem, vamos lá. Só um minutinho aqui. Agora vamos para o capacitor, quando que você está tratando de um sistema que tem capacitor e também indutores, né? Então, a princípio, vamos entender o funcionamento de um circuito com um resistor e um capacitor. A gente chamamos o circuito de circuito RC. Tá? O que é esse circuito RC? Tá? O circuito RC ele é o seguinte: você tem uma fonte, mais e menos, você tem um resistor R, uma fonte E, e aqui a gente coloca uma chavezinha, né, só para ligar e desligar. Então, a chave pode ligar e desligar. E aqui nós temos um capacitor. Então, o que acontece? Quando você aciona essa chave, as cargas elétricas vão começar a circular aqui, acumular no capacitor. Okay? Se não tivesse esse resistor aqui, seria instantâneo isso, vamos colocar, seria instantâneo. Então, isso é um negócio que é praticamente impossível. Você não tem nenhum sistema aí que seja instantâneo na realidade. Então, o que tem na realidade é sempre com resistor. Tanto até a fonte, né, você tem com resistor interno. Tá? Então, um circuito aqui com capacitor realístico, ele tem que ter uma resistência associada a ele. Tá? Então, assim que você fechar essa chave, vai circular uma corrente. Tá? Então, a gente aplica a lei das malhas aqui também. Tá? Então, vamos lá. Lei das malhas para um circuito de uma malha só vai ficar bem mais simples, né? Que eu já mostrei o dragão para vocês aí, que é com mais malhas. Tá? Então, de uma malha só fica mais tranquilo. Então, o que é isso daqui? Sentido. Vai ter uma única corrente, vou chamar de I, né? E o sentido horário. Beleza? Então, vamos aplicar a lei das malhas aqui. Tá? Então, vamos partir desse ponto aqui, inicial, só para iniciar. Né? E a nossa corrente ela é uma I que está circulando nesse sentido aqui. Tá? A corrente está circulando. Então, vamos lá. Partindo desse ponto, eu vou passar por um resistor, eu vou ter uma queda de corrente, menos R vezes I. Beleza? Passando por uma fonte, eu vou ter mais o valor da fonte. Aqui é uma fonte constante, uma bateria, mais E. Aí, se tiver fechado aqui, né? Isso eu estou considerando que já esteja fechado daí, né, quando você fecha, né, o circuito. Aí, agora eu vou passar por um capacitor. Quando eu passo por um capacitor, no sentido da corrente, eu vou ter menos Q sobre C. Isso que eu falei lá no início. Esse aqui é o valor da capacitância do capacitor. Tá? E aqui é a carga, Q sobre C. Isso daqui nós voltamos ao ponto inicial e C zero. Okay? Então, uma vez feito isso daqui, né, agora a gente precisa resolver isso daqui, para ver como vai ficar. Nós sabemos que a corrente ela é igual a corrente I é igual a derivada da carga em função do tempo. Isso daqui é a definição. Definição de corrente, tá? Da aula passada. Derivada da carga em função do tempo é a corrente. Então, nós vamos derivar essa equação aqui para ficar em termos da corrente. Né? Então, você deriva essa equação, você vai ter menos R dI dt, né? Derivada de uma constante é igual a zero, menos dq dt é igual a I. Esse aqui é uma constante, I sobre C igual a zero. Okay? Então, nós vamos ter uma equação aqui, que ela é
Vamos melhorar isso daqui, né? Nós vamos ter menos R DI dt é igual a, passa por outro lado da igualdade, vou ter I sobre C. Posso deixar separar as variáveis aqui, vou ter menos, não, vamos lá, deixa assim, DI sobre I é igual a dt sobre menos RC. Deixei o I, a derivada em I, sozinha desse lado, com o próprio I. E o dt, que é a outra variável, ficou separado. Sempre fiz uma separação de variáveis. Tá? Para quem já fez uma equação diferencial, sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou resolvendo uma equação diferencial. Tá? Então, só vou mostrar para vocês, não vou fazer nenhuma exigência aqui a respeito disso. Tá? Então, se você integra isso dos dois lados, o que nós vamos ter? Se você integrar isso dos dois lados, eu vou ter o quê? O integral do DI sobre I, isso aqui, vocês lembram dessa integral? A integral do dx sobre x, que é a integral, né, do x menos 1 dx. Ok? Quanto que dá essa integral aqui? Essa daqui não vale aquela regrinha, né, do x menos 1 mais 1, né, que vai dividido pelo resultado, que divide por zero, né? Isso aqui não vale, né? Essa integral aqui é o ln, né? ln do x, né? Mais uma constante. Isso? Então vamos lá. Integral do di sobre i, isso daqui vai ser o ln do i mais uma constante. Uma constante 1 aqui. A integral do outro lado vai ser menos, a integral do dt é o próprio t, menos t sobre rc mais uma constante 2. Beleza? Posso passar todas as constantes do outro lado, eu vou ficar assim. O ln do i é igual a menos t sobre rc mais uma, vou chamar uma constante 3. Porque eu juntei todas as constantes aqui desse outro lado. Junto todas elas com a constante 3. Agora o ln do i e o menos t sobre rc, eu posso colocar uma exponencial. Então eu sei o seguinte, a exponencial do ln de x é igual ao próprio x, tá? Essa aqui é a definição. Então, eu vou ter o quê? Exponencio tudo desse lado, eu vou ter i é igual a uma constante aqui que eu chamo de i0, vocês vão saber por quê, exponencial de menos t sobre rc. Então a corrente, ela vai ter esse comportamento aí. Sabe? Se você colocar no gráfico, tá? Quando tem tempo para a gente fazer experimentos, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem fazer até no trabalho, né, carga, descarga de capacitor, vocês podem fazer, tá? No trabalho de vocês, porque seria interessante, né, vocês entenderem. Então, quando você coloca isso daqui, o gráfico ele funciona assim, alguma coisa assim, ele cai, sabe? É uma exponencial, né? Então, ela sai de um valor inicial I0, né? Quando você começa a carregar o capacitor, ele, no tempo igual a zero, a corrente é máxima, tá? Depois a corrente vai caindo e cai praticamente para zero, quando ele está completamente carregado. Tá? Esse é o comportamento da carga, né? Carga do capacitor. Tá? Então é uma resolução de uma equação diferencial, tá? Você coloca a lei das malhas, né? Lei das malhas, e aí você resolve, né? E você encontra, né? A queda aí a carga do capacitor, que é a corrente em função do tempo. Então, essa é uma corrente, né, que ela depende do tempo e ela decai, né, exponencialmente. Okay? Esse daqui e a mesma coisa você pode também fazer para descarga do capacitor. Tá? Então, eu só estou mostrando a carga aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, um exemplo aqui para vocês, depois a gente calcular e colocar no gráfico, é esse fator RC aqui, tá? O
O fator RC é um fator importante, né? Que ele vai dar um tempo aqui, ó. Quando o tempo for igual a RC, tá? Se você colocar tempo igual a RC nessa exponencial, você vai ter exponencial do I0, exponencial de menos o tempo igual a RC dividido por RC. Se o tempo é igual a RC, isso aqui vai dar esse aqui inicial e elevado a menos 1. Então, seria assim, a corrente, quando o tempo é igual a RC, a corrente é a corrente I0 dividido pelo E. Tá? É um fator de decaimento da corrente. Tá? Então, se você, quando você escolhe, você quer uma carga lenta, né, que vai demorar bastante tempo, você ajusta o fator R vezes C, a resistência vezes a capacitância. Tá? Se você quer muito rápido, né, você vai ajustar esse parâmetro aí para você ter uma carga mais rápida e descarga também mais rápida, tá? Do capacitor. É assim que funciona. Tá? E aqui o último que fica aqui é o indutor. Tá? O indutor. O que nós temos do indutor? A mesma coisa, você tem uma fonte, pelo menos aqui ou mais. Né? Colocamos uma resistência aqui também, tá? Uma resistência R. E aqui, né, uma chavezinha aqui, e o nosso indutor. Indutor de indutância L. Okay? Então, quando você aplica a lei das malhas aqui, eu agora já vou fazer uma aplicação direta, tá? Você vai ter o E, né, da fonte, vamos colocar a fonte, menos, no indutor é menos DL DI DT, tá? E aqui menos RI. Isso. Com isso daqui, você resolve essa equação diferencial, tá? Que ela é um pouco diferente, e você pode encontrar aí o gráfico, né? Só para critério de informação para vocês, da corrente, né? Como que fica no caso de um indutor, né? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Tá? A corrente aumenta, né? Ela começa em 0 e começa a aumentar a corrente, até chegar num valor. E isso daqui, ele é dado por I em função do T. Se você resolver essa equação diferencial, você vai ter epsilon sobre R 1 menos exponencial de menos T sobre L dividido por R. Esse é o fator que divide. No caso, se você resolver essa equação ali, você vai ter essa relação aqui. Então, a fonte dividida por R, 1 menos exponencial de menos T sobre L sobre RC. Esse fator vai decaindo, mas ele vai subindo e vai alcançando esse valor aqui, tá? Que é um valor da corrente máxima dentro do indutor. Beleza? Então, esses aqui são os princípios, né, dos circuitos básicos, né? Resistores, né? E capacitor, indutor, tá? E a lei das malhas e lei dos nós, tá? Com a lei das malhas, ela se aplica a qualquer elemento de circuito, ok? Então, se você tem, tanto faz corrente alternada, corrente contínua, qualquer um, tá? A única coisa que vai mudar é que a fonte, ela vai ser uma função do tempo, que você vai colocar. Mas a lei das malhas é a mesma, e a lei dos nós é a mesma, é o fundamental. Então, uma vez que você sabe aplicar a diferença de potencial ali em pontos e sabe aplicar a lei das malhas e a lei dos nós, você fecha o seu circuito. Aí você vai resolver esse circuito seu, tá? Muitas vezes a solução desse circuito são soluções de resolução se for só com elementos constantes ali, você tem álgebra linear, resolver matrizes. Okay? Mas se você tiver elementos que dependem do tempo ali, que não é... O som para mim cortou, não sei se é só para mim. Para mim também. Professor, cortou.
Estão me ouvindo, pessoal, agora? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza, pessoal. Ok. Beleza. Vamos continuar aqui. Beleza. Então, aqui nesse ponto aqui, é só a respeito da corrente, né? Que é a corrente do indutor, né? Ela se comporta nesse formato aqui, tá? Se vocês puderem colocar isso aqui no gráfico, tá? Usando algum programa de função, vocês vão perceber montar esse gráfico aqui, tá? Em função do tempo, tá? De carga, esse aqui é carga, né? Carga do indutor. Beleza? A descarga do indutor, você pode retirar a fonte, né? Você pode retirar essa fonte e deixar ligado só o resistor e o indutor, tá? Mas daí muda a lei das marés. Você vai ter uma outra equaçãozinha para resolver, tá? Beleza, eu queria só colocar essas ideias básicas para vocês e agora mostrar também o que seria, tá? Um resistor, um caso mais completo, RLC. Eu não gostaria que vocês saíssem do curso aqui sem pelo menos ter visto falar do que é o RLC, né? No caso de um RLC, você pode colocar uma fonte também, mas vou colocar aqui só o caso mais simples. Um capacitor, um resistor e um indutor. Se você colocar esses três elementos, um capacitor carregado aqui, né? E aqui. Aí você inicia esse processo, tá? Você vai ter um circuito, né? Que ele vai decair. E a corrente, em função do tempo, para esse caso aqui, I, em função do tempo, ela vai começar assim, ela vai fazer alguma coisa assim, ó. E ela vai decaindo, tá? E aqui também vai decaindo. E esses circuitos aqui, o ajuste desses circuitos são ajustes que você pode montar esse tipo, essa é uma situação, né? Mas você também pode ter uma solução, que é a solução que ela fica estável, né? Ainda mais se você colocar uma fonte, tá? Se você colocar uma fonte, isso daqui vira um circuito de onda oscilante, né? Em função do tempo, se você colocar uma fonte. Só adicionar uma fonte nesse circuito, tá? Mais e menos, você vai ter o princípio que é daqui que gerou rádio, entendeu? Rádio, televisão, que são as ondas eletromagnéticas, tá? Os rádios, eles são baseados, todos os princípios deles, nesses circuitos aqui, os primeiros rádios. Hoje você usa transistores, né? Mas é o mesmo princípio, você vai ter que ter um circuito oscilante, ok? E esse circuito, aqui é armazenado no campo magnético, né? Você vai gerando a energia armazenada no campo magnético, depois volta para o capacitor, para o campo elétrico. Então você gera uma onda e ela vai se propagar a partir daqui, uma onda, você pode gerar esse circuito oscilante, colocar numa antena, onde que vai fazer os elétrons aqui, cargas positivas ou negativas, entendeu? Oscilar, com essa frequência do circuito aqui, oscilante, tá? E com isso daí você vai gerar as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas. É um circuito RLC de base, tá? Teve um curso, acho que uma turma da engenharia, eu trabalhei alguns anos atrás, nós fizemos, até trabalhar um pouco no radinho, teve uma turma que foi, acho que, da matemática, eles construíram um rádio também, né? Um rádio é um receptor, né? Receptor de rádio. Nós fomos para o laboratório, né? E trabalhamos um pouco os circuitos de base, né? Aí ficou um projetinho para fazer um rádio, né? RLC.
radinho de base, né? Então você faz e põe a recepção, e é muito prazeroso quando você ouve o seu radinho, né? Muito com a chiadeira danada, né? Mas você consegue ouvir alguma coisa pelo menos, né? É bem interessante, tá? Mas a gente não tem tempo nesse curso aqui. Então nós vamos fazer a parte teórica, né? Vou deixar para vocês. O principal vai ser a lista aqui. Circuitos de 2 malhas para a gente resolver, tá? E um de 3 malhas aí para vocês treinar. Então, a lista vai ser relacionada a isso daqui, a princípio. Aí na próxima aula nós vamos discutir correntes alternadas. Ok, pessoal? Ei, professor, Pode falar. tem como o senhor voltar lá no matriz, aonde o senhor fez aí, na outra. Aí. É só a respeito desse 31 que eu... Como o senhor conseguiu tirar só o 31 aqui? Onde que foi a soma que estava copiando aqui? Acabei perdendo essa... Não, isso daqui você vai ter que calcular a inversa para encontrar o 31, entendeu? Inversa? Tem que calcular a inversa para encontrar ele. Tá. Esse aqui é o valor dos elementos da inversa, entendeu? Você coloca, dado essa matriz aqui, qual que é a inversa dela? Você vai calcular a inversa dela, ok? É relacionado a isso, beleza? Beleza, professor. Tá, então assim, tem uma forma de calcular a matriz 2 por 2 que é bem simples, é usando cofatores, entendeu? Se você usar cofatores, fica bem simples, tá? Se você tem a inversa, ela vai ser o quê? 1 sobre o determinante da matriz, aí multiplicado pela transposta da matriz dos cofatores, tá? Aí, se você ver esse 31 aí, é o determinante dessa matriz, tá? Ó, 8 vezes 5 vai dar 40, né? Ó, o determinante. 8 vezes 5 vai dar 40, né? 40 menos 3 vezes 3, 9. 40 menos 9 dá 31. Isso aqui é o determinante dessa matriz R. Beleza? Aí você multiplica pela matriz dos cofatores, né? É a matriz dos cofatores. Se você vê como que monta a matriz dos cofatores, você olha os elementos aqui, a menos de um sinal, você vai ter, ó, menos 5, ó, menos 5 dividido por 31. Esse outro aqui é o menos 8, tá vendo? Você trocou, ó, menos 8 por 31, 3 por 31. Essa daqui é o 3, daí tanto faz, entendeu? Só troca isso daqui e divide os cofatores dessa matriz. Cofatores, você elimina as linhas e coluna e fica o cofator esse, ok? Então fica menos 5 por 31. A outra aqui, esse daqui, você elimina essa linha e essa sobra esse 3, menos 3 por 31, só que tem um sinal de menos. Aí é um sinal de menos. E o outro cofator, você elimina essa linha e essa coluna, sobra o menos 8, né? O menos 8 por 31, beleza? Se você entender matriz dos cofatores, determinante por matriz dos cofatores, você sai rapidinho essas matrizes, tanto 2 por 2 quanto 3 por 3, beleza? Então revisa aí, matriz dos cofatores você calcula rapidinho. Tá? Tem uma simetria bem simples, com sinaizinho de menos ali. Você já olha para a matriz, você já sabe a inversa, beleza? Ok, pessoal. Até mais, pessoal. Professor? Oi, pode falar. Pode falar. Eu posso perguntar sobre o trabalho. Para já foi? Eu perdi um pouco. Sobre o trabalho, né? Ok. Bom que você colocar isso daí. Só eu vou finalizar a gravação aqui. Não ficar muito grande.